Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje estamos na presença do nosso sócio Cláudio Afonso, que dispensa comentário, e na presença do criminalista Marcelo Amaral, que já está sorrindo pelos erros cometidos anteriormente. E iremos tratar hoje da temática direito criminal. E desde o start eu gostaria de agradecer a sua presença, a disponibilidade de tempo e compartilhar o conhecimento com todos nós. E já deixando uma pergunta, sobre esses crimes que vêm ocorrendo no trânsito, especificamente o ocorrido semana passada, salvo engano, que uma pessoa tentou fazer a conversão à esquerda e veio uma viatura, bateu e vindo gerar futuramente a morte das pessoas que estavam envolvidas no acidente. O que você pode dizer para a gente sobre esse ocorrido? Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite em nome do professor Cláudio Afonso, que é a nossa referência maior acadêmica aí. Paulo, prazer estar aqui. Eu já vim acompanhando o podcast pelas redes sociais há bastante tempo. É uma atitude pioneira, tanto no nosso estado quanto a nível nacional. Eu fico muito honrado de estar aqui hoje. Mas, trazendo à baila essa discussão sobre os crimes de homicídio praticados no trânsito, isso está realmente em evidência. Esse caso foi um caso que sensibilizou muito a sociedade paraense, né? Porque ali 2 policiais em serviços acabaram tendo sua vida perdida em decorrência de uma imprudência de um motorista que depois sequer prestou socorro, né? Ele acabou se evadindo do local sem prestar socorro e, salvo engano, já foi preso no município já de Irituia, salvo engano, né? Um município distante da nossa capital. Mas o fato é que há uma discussão, há uma linha muito sensível, muito tênue nesses crimes cometidos pelo trânsito. Atualmente, eles têm sido muito comum, professor, que eles sejam levados a tribunal do júri, em que pese a minha opinião de que nem todos necessariamente são crimes dolosos dentro do que as autoridades têm enquadrado como dolo eventual. Ali pelo vídeo, dá para ver que ele realmente comete uma imprudência de trânsito ao fazer a conversão à esquerda num local proibido e acaba ali realmente causando esse acidente que ceifou a vida dos agentes públicos. Mas, a meu ver, uma opinião jurídica de quem apenas assistiu os vídeos, ali está enquadrado um crime culposo. Ele realmente foi imprudente, e a imprudência é uma das características do crime. O que diferencia, que o pessoal entende de caso, existe o crime culposo, o crime doloso, aí eles tentaram enquadrar, pelo que eu acompanhei pelas redes sociais e jornais, que seria préter doloso. Quais seriam as opções de enquadramento nesse crime? E especifique cada um para que as pessoas entendam as possibilidades. Olha, Paulo, assim, pelo que eu vi, eles teriam enquadrado ele no dolo eventual, quando ele não quer o resultado, morte, mas assume o risco de produzi-lo. A meu ver, e fazendo uma leitura de quem já atuou em vários casos semelhantes dessa natureza, ninguém sai de casa com a intenção de matar alguém no trânsito. Logicamente que uma imprudência ali, uma condução irresponsável pode gerar esse resultado, mas, a meu ver, ninguém sai, seja para trabalhar, seja para um passeio em família, seja para um lazer, para matar alguém. Ponto. No crime de dolo eventual, a jurisprudência, a doutrina, ela indica que o agente ele não quer o resultado, assume o risco de produzi-lo e despreza esse resultado, professor. Se olha, eu vou beber, eu vou dirigir em alta velocidade, se eu matar alguém, dane-se. Para mim não tem relevância nenhuma. E aí é que vem um conceito dessa que eu falei, que é uma linha muito sensível, do crime culposo com a culpa consciente, que é quando o agente ele não quer o resultado, assume o risco de produzi-lo, mas ele, sabendo da sua perícia, digamos assim, né, de que ele já faz isso de forma reiterada, já está habituado a fazer isso, de que ele vai conseguir evitar um resultado de um acidente que pode levar alguém à morte. Ou seja, você assume o risco de produzir, não quer o resultado, assume o risco de produzir e despreza essa possibilidade e não tem empatia se você vai provocar um dano a um terceiro, e no outro você não quer o resultado, assume o risco de produzi-lo, mas por habitualmente já dirigir, por exemplo, eu bebi, tomei uma ali no churrasco e vou para casa, estou habituado a fazer isso. Tem gente que vai para o estádio assistir um jogo, toma uma no estádio, vai para casa, já faz isso há anos.
frequentando os estádios aqui do nosso estado. E a pessoa, por já fazer isso há muito tempo, ela imagina que ela vai conseguir, se houver qualquer intercorrência, evitar um mal grave e causar aí a morte de alguém no trânsito. Então é uma linha muito tênue realmente. Hoje nós temos visto de uma forma mais recorrente homicídios no trânsito irem desaguar no tribunal do júri, irem a julgamento pelo tribunal do júri, mas é necessário realmente que a gente, como operador do direito, tenha condição de distingui-los. A meu ver, a pressão e a comoção que este acidente causou acabou fazendo com que se levasse este crime para um crime doloso, inclusive resultando com a prisão do motorista, mas, a meu ver, sequer caberia essa prisão, professor, porque foi um crime culposo, e nos crimes culposos aí não há previsão para prisão preventiva. Mesmo com a como é que se diz, com a evasão dele, porque ali, na verdade, eu vou aqui... Mas seria um segundo crime, humildemente eu vou aqui singrar pelos mares do direito penal, né? Mas aí a omissão de socorro já seria um outro crime. Hoje, o tipo penal do homicídio no trânsito, professor, ela prevê uma agravante com a omissão de socorro. Então, há uma elevação da pena a ser aplicada em uma sentença de alguém que causa a morte de uma pessoa no trânsito e se evade. Causou o acidente, socorreu, tem um caminho. Causou o acidente, não socorreu, tem outro caminho. Exatamente. Então não é um outro tipo penal. Não é um outro tipo penal, em que pese haver o tipo penal de omissão de socorro, mas especificamente desses crimes de trânsito, de homicídio no trânsito, de delitos de homicídio do trânsito. Ele já tem a qualificadora. Já tem uma agravante aí para aumento de pena se a pessoa deixa de prestar socorro a uma vítima. Essa prisão dele talvez não tenha ocorrido por conta dessas situações aí? Também, mas não, a meu ver, não deixaria de ser um crime culposo. Sim. Em que a prisão cautelar ela não é aplicável. É porque a questão dele se evadir do local não vai qualificá-lo para doloso ou culposo. Isso fica claro, né? Sim. Vamos lá, para o pessoal de casa entender. Qual seria a diferença do crime culposo e doloso na questão do segmento processual? Vamos supor, se enquadrar ele no crime culposo, qual seria a dinâmica? E se fosse para o crime doloso, qual seria a dinâmica? Por que seria necessário, interessante para o acusado e para a defesa qualificá-lo como culposo e não doloso? O crime culposo, ele prescinde da imperícia, da imprudência, né? No entanto, há uma diferença primeiro da pena, uma pena muito menor de um crime doloso contra a vida. Isso é fato. Um outro ponto específico é a própria aplicação da medida cautelar da prisão, que não há previsão para o crime culposo, diferente do crime doloso. E o outro ponto, que é o ponto talvez que a gente tenha mais propriedade para falar, é de que o crime culposo ele é julgado pelo juízo comum. Ele não vai para a vara especial do rito do júri. Ele não chega ao julgamento pelo tribunal do júri. Uma pergunta também, só em cima do que você está falando. Há arbitramento de fiança nos crimes culposos? Sim. Nos crimes culposos, há a possibilidade de arbitramento de fiança, inclusive pela autoridade policial. Certo. Hoje, com o recrudescimento que houve nessa lei, para tentar diminuir aí a incidência de casos dessa natureza, se o indivíduo ele causa uma lesão corporal, por exemplo, alguém sob a condução do veículo automotor, e ele está comprovadamente sob efeito de álcool, o aumento da pena que isso gera para o crime impossibilita que a autoridade policial fixe a fiança. Tá, entendi. Ou seja, o cara vai passar a noite na cadeia até ser submetido à análise para audiência de custódia, e aí o juízo pode fixar a fiança se assim entendê-lo. Mas esta união do uso, por exemplo, de álcool na condução do veículo automotor e a lesão corporal ou qualquer outro delito retira da autoridade policial a possibilidade de fixar a fiança ainda naquela fase de auto de prisão em flagrante. E aí o indivíduo vai permanecer preso, vai ser levado à casa penal até que ele seja submetido à análise de um juízo na audiência de custódia que pode fixar a fiança. Certo. Legal. E se ele for conduzido a júri e no júri entenderem que ocorreu o crime, mas de maneira culposa, continua no júri ou devolve? Aí desclassifica, né? E aí passa a competência para o juízo comum para que ele fixe ali a sentença com base nos ditames do que o crime culposo determina. Toda a instrução não é no tribunal do júri então, que vai ser. Toda a instrução ela acontece no júri.
acontece no Aí júri. desclassificou. Desclassificar, gente, é quando um crime que a pessoa é acusada deixa de ser. Por exemplo, o cara está sendo acusado de um delito no trânsito na modalidade dolosa, ou seja, que ele quis fazer. E aí desclassifica para culposo, ou seja, não teve a intenção. Sim. Não é verdade? Então aí sai do júri, aí é todo instruído e o juiz singular, ele vai só sentenciar. Exatamente. Exatamente. E aí, professor, nesses crimes de trânsito, é muito difícil que você, por exemplo, tenha uma tese de negar a autoria. Ah, não foi o fulano que atropelou. Por quê? Porque ele já está identificado, por vezes o veículo era de propriedade dele, ou estava sob os cuidados dele. Então, dificilmente você vai ver num crime dessa natureza que alguém chegue lá no júri e o advogado diga, olha, não foi ele que atropelou, não foi ele que causou o acidente, enfim, porque isso já se ultrapassou essa fase. Então, na maioria das vezes, a tese é justamente essa, de desclassificação. Acontece muito do pai emprestar o carro para o filho. Aconteceu uma situação dessa, Sim. na verdade. E Só- aí a responsabilidade, como é que funciona, para o pessoal entender? Não, a responsabilidade é do condutor, a responsabilidade penal não se transfere. Certo. Ainda que civilmente isso possa ser discutido a nível de reparação de dano, mas a responsabilidade penal é de quem conduz o veículo no momento do acidente. E aí esta questão, na hora de se identificar o veículo, logicamente que vai se identificar o proprietário. Mas depois, ali nas outras nuances de investigação, você acaba realmente identificando quem era o real condutor. E a partir dali já não se tem mais essa discussão. Logicamente pode acontecer de negar a autoria, dizer, olha, não era eu, enfim. Mas é algo que não se vê de maneira comum. Geralmente a discussão, quando esses crimes eles realmente chegam ao julgamento pela sessão plenária, pelo júri, pelos 7 jurados, é a desclassificação. É demonstrar de que ele não agiu com a intenção, de que ele não desprezou o resultado, de que ele foi realmente imprudente numa manobra que ele tenha feito, ou se ele tinha consumido uma pequena quantidade de álcool, mas que não fosse capaz realmente de reduzir ali a capacidade dele a ponto de comprometer completamente ali a capacidade de dirigir. E aí você vai discutir realmente a desclassificação. Vai pedir, olha, ele cometeu um crime? Sim, mas não é um crime doloso. Aí a pergunta que não quer calar. Até que ponto é bom? Porque tu vais tirar, por exemplo, de 7 cabeças que você pode conversar, porque no júri, você como advogado de defesa, você pode se dirigir aos jurados e, com a sua oratória, tentar convencê-los de que ele realmente não teve a intenção, ou deixar que apenas uma cabeça, que é do juiz, dentro do entendimento dele, realize esse julgamento. Na tua opinião. Você entendeu agora? Entendi, Porque, assim, professor. Mas de toda maneira, a meu entender, de toda maneira, ele vai voltar para o juiz singular. Se no júri eles desqualificam, ele volta. Mas é isso que o professor está perguntando. Não, mas eu estou perguntando qual é o dentro da interesse? estratégia dele como defesa, se é melhor ele desclassificar e ir para um juiz só, ou ele permanecer ali. Mas ele volta pro juiz, né? Essa que é a questão, né? Se for É, pro júri, mas na ele verdade vai eu pro júri entendi. e volta. Não, pô, Eu entendi. presta bem atenção. A pergunta que eu fiz pro Marcelo é a seguinte: até que ponto é bom desclassificar? Porque tu vai tirar do júri, onde ele tem condições de dialogar com o jurado, Convencer a de maioria. convencer a maioria e absolver de repente o cliente dele, ou desclassificar e tirar este processo porque ele vai ser avocado entendi. para um juiz singular, onde vai ser só uma cabeça e que muitas vezes ele não vai ter a oportunidade de dialogar com o magistrado, Exatamente. porque o magistrado ele atua de forma Porque pode ser solitária. absolvido, sim. né? Sim. Até do Entendendo? Não há essa oralidade, né? Não professor? tem essa O poder oralidade. de Exatamente, o poder de convencimento e tal, exatamente. Particularmente, professor, eu sou adepto ao tribunal do júri. Eu acho que o exercício da cidadania pelos jurados, ele é a materialização até da democracia mesmo, do poder na mão do povo para julgar os seus iguais. A sociedade A julgando sociedade o cara, né? julgando os seus iguais. Para mim, acho que até outros crimes deveriam realmente ser de competência do tribunal do júri, porque você tem uma infinidade de possibilidade de teses defensivas. Enfim, hoje o tribunal do júri admite inclusive a clemência, ou seja, o jurado perdoar o réu a depender das circunstâncias em que o fato aconteceu. Nós temos entre os quesitos que os jurados votam ao final, que é quando eles decidem realmente, o quesito genérico obrigatório, que é o jurado absolve o réu. Pergunta simples, literal, não há maiores pormenores, não há necessidade de fundamentação da decisão. O jurado absolve o réu? Sim, absolve. Não absolve. Ou seja, eu até prefiro
que os meus processos eles realmente vão a júri, porque o júri tem uma visão, por vezes, mais sensível, mais próxima da realidade de onde aqueles fatos aconteceram. Mas nesse caso específico do crime de trânsito, eu acredito que isso acaba sendo deixado de lado em razão da pena prevista. Sim. Porque, por exemplo, se o crime for de homicídio simples, é uma pena de 6 a 20 anos. Se for de homicídio qualificado, é uma pena de 12 a 30 anos. Então, se comparar a pena desses crimes, por vezes é muito melhor do que realmente o crime seja desclassificado para o crime culposo e vá ao juiz singular para que ele aplique a pena prevista. Porque você não tem como negar a autoria. O veículo era seu, você estava na condução, então aí, tu não tem tese absolutória. Por mais que haja a possibilidade de clemência. O juiz... É por isso que eu comentei que, querendo ou não, ele iria voltar para o juiz singular. Mas neste caso, eu acho que o que vale a pena, se a gente for assim, nomear isso, é a pena prevista. O juiz condenando, por exemplo, numa situação dessa, o regime ele começa fechado ou ele pode, por exemplo, aplicar medidas... Depende das circunstâncias. Por exemplo, se houver agravante, se a pena for superior a 4 anos, impede que o juízo substitua aquela pena privativa de liberdade por medida restritiva de direito. Certo. Mas como o crime culposo, ele não há o dolo, há essa possibilidade do juiz pegar, se a pena for menor de 4, ele então substituir essa pena privativa de liberdade por medida restritiva de direito. Mas se elas alcançar esse patamar, alçar acima desse patamar... Quais seriam, por exemplo, só para o pessoal entender, quais seriam, assim, dá um exemplo aí de uma pena restritiva de direito. O cara não vai preso, ele não vai para uma penitenciária, ele não vai cumprir lá. Aí o juiz, não, olha, em vez de você ir para a penitenciária, você vai fazer o quê? Ele pode fazer o quê, por exemplo? Assim, o mais comum utilizado, professor, é a medida de prestação de serviço à comunidade. Para a pena do cara 2 anos e 6 meses. Ele vai prestar serviços durante 2 anos e 6 meses para uma associação. Vai ajudar as pessoas, né? Exatamente. Vai prestar o serviço durante esse período e após o encerramento dele vai ter a pena dele. Dentro da especificidade, por exemplo, dentro do ofício que ele domina, ou ele pode ser uma outra atividade? Pode ser uma outra atividade. Logicamente, se ele tiver um ofício, ele é carpinteiro, ele é encanador, ele é pedreiro... Técnico de informática, ele vai ensinar o pessoal a mexer no computador. Exatamente. Você pode dar uma destinação para essa prestação de serviço. E aqui nós temos uma vara de execução de penas, medidas alternativas. Ela vai dar uma destinação específica para poder melhor utilizar a profissão, a atividade que ele desenvolve. Mas não havendo isso, ele é destinado para uma situação realmente até distinta da própria atividade que ele exerce. Entendi. Legal, né? Interessante, né? É bem complexo, né? Também, mas é melhor do que o cara ficar encarcerado, né? Sim, do que ele estar preso. Quer dar um cachego pro cara, manda ele ajudar o pessoalzinho lá da Colônia do Prata, né? Que ele vai ter que ir lá passando castanhal durante 2 anos, porque as despesas é toda por conta dele, né? Toda por conta dele, mas aí é uma fixação, por exemplo, de dias, por 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Sim, lógico. A depender da rotina da pessoa em si, às vezes até unifica. Tem que prestar durante 3 horas diárias. Também o juiz tem a sensibilidade de não dificultar tanto, né? Sim. Por exemplo, o cara, o apenado, vamos dizer, o condenado, ele mora em Belém, vai mandar o cara lá para Santa Maria, que fica quase 80, 90 quilômetros de Belém, para o cara 2 vezes na semana ir lá. Se bem que seria uma obra de caridade, vamos dizer, se ajudar lá os... Mas aí, por vezes, inviabilizaria o cumprimento da pena e aí acabaria não atingindo a finalidade. Sim. Doutor, estou pensando aqui. Hoje a gente percebe que a mídia retrata todos o ocorrido. E eles têm o próprio interesse, própria visão, tem a subjetividade das pessoas. Todavia, normalmente eles não esperam a análise aprofundada, não quer saber quem de fato é culpado ou não. Eles querem noticiar da maneira que eles julguem que os fatos ocorreu. Que vem de mar, né? Isso. O que você acha dessa situação? Tu acha que prejudica a questão do direito das pessoas ou não? Paulo, para o júri prejudica muito. Dificilmente tu vai ver um caso de repercussão em que não há uma condenação antecipada. O jurado já chega convicto de alguma coisa, né? De alguma forma. Porque hoje o acesso às informações, elas dão de maneira muito dinâmica. Hoje no celular você tem acesso à informação em tempo real até. Então é muito difícil que você, especialmente nos casos que repercutem na cidade,
que você chegue no júri onde o jurado já não tenha ali uma mínima opinião sobre aquele caso, sobre aquela situação, até mesmo um pré-julgamento a respeito de se a pessoa cometeu ou não o crime. Então, isso traz um prejuízo imenso para a atuação da defesa, no caso do tribunal do júri, em que pesa a gente entender como relevante o papel da imprensa, mas dificilmente, por exemplo, você vai ver, Paulo, a notícia de alguém que foi preso, acusado de cometer um crime, com a mesma importância da notícia daquele indivíduo se ele for absolvido depois. Eu tive situações de clientes policiais militares que foram presos em que a prisão ela se deu uma repercussão imensa na imprensa escrita, falada, nas redes sociais, no Instagram, e esse mesmo cliente depois ele foi absolvido sumariamente, ou seja, ele não foi nem a julgamento, porque se entendeu que realmente não havia indício de autoria suficiente para imputar o crime praticado a ele. 2 pesos e 2 medidas, né? Muita divulgação. Não saiu aqui. 2 linhas para falar dessa absolvição. Então, assim, por mais que ao final a pessoa não tenha nenhuma responsabilização criminal, mas o dano à imagem causado é irreparável. Mas o que você me diz? Essas pessoas que fazem essa divulgação, eles estão tipificados em condutas ilícitas, como calúnia, difamação, injúria? Porque haja vista que eles estão imputando, muitas das vezes, crime à pessoa que está sendo inocentada. O que você me diz disso? Assim, Paulo, o direito à informação, ele é necessário. O trabalho que a imprensa exerce é um trabalho assim, de demasiada importância. Logicamente que o ideal para nós, enquanto operadores do direito, é que essa informação ela fosse dada realmente de uma maneira imparcial, que, se possível, né, fosse permitido a sua defesa se manifestar sobre o caso, para apontar. Mas, por vezes, já aconteceram situações comigo, professor, de eu mandar uma nota falando sobre o caso, do ponto de vista defensivo, e ser divulgado 5% da nota. Então, de todas as formas, o prejuízo à imagem ele é... A defesa disse que o réu foi absolvido. A defesa disse que o acusado foi absolvido. Só isso. Simples assim. Ou seja, não se dá a mesma dinâmica da informação, Importância, né? a importância da informação para o ponto de vista defensivo. Ou seja, ao tempo em que o direito à informação é algo essencial e que o trabalho que a imprensa realiza é um trabalho importantíssimo e até indispensável do ponto de vista criminal, isso acaba gerando dano. E assim, não necessariamente há a incidência de um crime contra a honra ali. Porque, para todos os efeitos, o jornalista está informando o fato que está sendo discutido, que está sendo investigado, ainda que não se tenha ali o cuidado de como fazê-lo. Mas é muito difícil. Por exemplo, eu já vi o Tribunal de Justiça aqui do Estado trancar ação penal contra blogueiros e tudo mais. A pergunta que eu faço sobre isso é porque a gente não vê o cuidado que está sendo investigado ou está sendo acusado. Muitas das vezes a gente percebe que eles já colocam como se a pessoa tivesse cometido o crime. Entendeu? Então, ou seja, eu não falo de todos os canais de comunicações. Sim. Eu falo de alguns. Que a gente tende... A preocupação é com a imagem da pessoa que está sendo acusada naquele momento. A gente não vê que as pessoas tenham cuidado de, quando vai expressar ou expor a imagem de alguém, fala que a pessoa está sendo acusada, que pode não ser culpado. Mas eles colocam como se a pessoa sendo culpada, cometeu o crime, ou seja, ela corre o risco, a pessoa depois de sair, mesmo sendo absolvida, ela corre risco de vida. É marcado para sempre. Na verdade, assim, porque às vezes eu tento ver jornais assim, em sequência, né? Uma pena que muitas vezes eles passam sempre no mesmo horário, né? Mas eu procuro sempre analisar isso aí. Eu vejo que existem, por exemplo, existem emissoras que têm esse cuidado. Eu não falo nem de emissora, às vezes na mesma emissora tem vários jornais e uns são bem tendenciosos. Eu vejo assim, mas é isso que eu estou falando. Né? Eu vejo que existem, por exemplo, jornalistas que se preocupam em dar as duas versões. Entendeu? O cidadão foi preso. Né? E o que o senhor tem a dizer? O que aconteceu? Aí eu vi, pelo menos, para que a opinião pública ela fique... tenha a possibilidade, Paulo, dela fazer um juízo ali. Vamos supor, eu vou dar um exemplo para você. A questão da pessoa, falar que a pessoa foi presa, tá tranquilo. Eu acho que é o papel da mídia. Sim. Mas quando o estuprador foi preso, já imaginou o que representa isso? Entendeu? Não, um investigado é uma coisa, a pessoa está sendo investigada. Não, ele já falou, o estuprador foi preso. Olha. O traficante foi preso. Essas colocações, essas...
tu já está atribuindo o crime à pessoa. O crime à pessoa. E é assim que ela vai ficar marcada para sempre. O traficante, aí o cara não estava traficando. Né? O estuprador, o cara não violentou. Então, e essa pessoa passa a correr risco, né? Já visto que a sociedade hoje tende, a gente observa vários casos que estão fazendo justiça com as próprias mãos. Sim. Ontem mesmo saiu uma notícia que alguns motoboys cercaram outro motoboy. Descobriram que tinha falaram que ele... Então, ou seja... Tinha um que tava fazendo assalto, né? Essa pessoa, eles descobriram, teoricamente. Isso, estou passando a informação o qual a gente lê, né? Mas... Você imagina essa pessoa recebendo essa informação da mídia, o qual ele julga competente para passar a verdade. Então, seja essa pessoa foi acusada de estupro, foi colocado como estuprador numa situação. Ele está numa rua, pode passar uma pessoa ali que tem uma filha, que não tem a cabeça, vamos dizer assim, no lugar. Essa pessoa pode começar a cometer uma besteira. Então, a vida dessa pessoa já começa a correr risco pelas informações prestadas. Compromete a integridade física, psicológica. Tudo, porque né? por mais que ao final ela seja absolvida... O direito de ir e vir também, né? Porque o cara fica até com medo de sair de casa. Entendeu? Nós temos um exemplo... Desculpa, Marcelo, só te interrompendo. Nós temos um exemplo, Paulo, emblemático, que foi o caso da escola de base do Brasil, lá em São Paulo. Que houve uma acusação de violência contra crianças numa escola e que tudo ficou comprovado que foi fruto da imaginação, da mente não sei se foi do delegado, alguma coisa assim. Mas a vida das pessoas envolvidas foi destruída completamente. Exato. A escola fechou. Tu quer ver, Marcelo, uma coisa? O outro sentido que a gente observa muito é questão de violência doméstica. Sim. A própria vítima começa a expor a pessoa e a gente não sabe. E só que isso ganha uma dimensão tão grande e até ser apurado, a pessoa já está com a imagem. Já, completamente. Então, ninguém nunca vai dizer assim, olha, tá vendo aquele ali? Olha, ele foi absolvido de uma falsa acusação. Mas, olha, tá vendo aquele lá? Ele foi preso por violência doméstica. Olha, aquele ali que foi preso por ter batido Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim, por mais que ao final a pessoa seja absolvida. Então, mas eu acredito que deveria ocorrer alguma punição para essas informações prestadas de maneira, vamos dizer, precipitada, né? Assim? Tendenciosa, né? Como eu te falo, assim, do ponto de vista criminal, é muito difícil você conseguir enquadrar essa conduta da informação como um crime contra a honra. Em que pese, principalmente em blogs, quando realmente há pessoalização, ou seja, já sai do direito à informação para um ataque pessoal. E aí a gente tem visto algumas ações penais de crimes contra a honra tramitarem na Justiça Paraense. Por exemplo, eu já cheguei a ver o Tribunal de Justiça trancar uma ação penal contra um blogueiro porque ele entendeu que ele estava exercendo o direito à informação, que ele estava veiculando notícias públicas, que não era situação pessoal. Tem notícia de bloqueio de conta aqui no estado do Pará? De alguma decisão que... o blogueiro Marcelo Amaral se excedeu no direito de opinião dele, se excedeu. Por essa razão, vamos suspender a conta dele. Eu particularmente não, professor, mas um dos pontos que eu ia tocar é justamente isso. Se não há possibilidade do enquadramento num aspecto penal, mas há uma discussão da responsabilização civil do dano causado aí, de forma proposital ou não, pela forma com que essa matéria, esse fato, ele foi divulgado. Porque a gente vê hoje o STF falando muito de questão de fake news, né? Sim. De responsabilização pelas fake news. Mas E se fake news, que são normalmente blogs ou alguns podcasts, ou alguns canais pessoais, você imagina alguma mídia. Eu tenho uma pergunta em cima a gente disso, não Paulo. vê. Você está falando de fake news, né? Aí a pergunta que não quer calar é: o que é fake news? Até que ponto é uma fake news? Porque hoje a gente vive, infelizmente, a nossa realidade é que o nosso direito de opinião, né, a nossa liberdade de opinião, ela anda tão restringida que eu já não sei mais dizer assim que, olha, se eu disser, por exemplo, se você disser para mim que eu sou feio, ainda que você esteja falando uma verdade, tá entendendo? Mas eu posso dizer que isso é uma grande mentira. Você entendeu agora? E aí até que a discussão é essa, gente. Eu estou aqui jogando no nosso podcast, porque assim, qual é a definição de fake news? É uma Informação falsa. É uma informação falsa que é divulgada, não é verdade? Pô, legal. Mas aí, até que ponto ela é falsa?
Porque o que a gente tem visto aí, desculpa, eu não queria entrar nessa seara que é muito polêmica, mas a gente tem visto aí opiniões que sejam contrárias à tua convicção e que você diz que é fake news. Infelizmente, essa discussão de direita e esquerda, que eu acho que é uma grande babaquice, mas começou com isso, né? A gente vive um momento muito excessivo, né, muito professor? excessivo, exatamente. De uma erupção de informações e de litígios aí. Como você falou, a informação ela é em tempo real. Na hora que tu fala uma verdade, eu digo na hora que é mentira. O problema é que é muita informação e pouco conteúdo. Exatamente, concordo contigo. Eu acredito que aí uma forma de individualização e de caracterização da conduta seja qual a intenção dessa mentira. Sim. É atingir a honra, a imagem de alguém com um fato que não existe, é causar um prejuízo. É porque tem que ter o dolo, né, nessas condutas. Né? Em alta escala, com uma falsa informação, causar um pânico, né, desnecessário, uma desmobilização. Enfim, eu acho que o que tem que se analisar realmente é a intenção. Porque se tu está noticiando um fato que aconteceu, tu pode ter uma opinião sobre o fato e a segunda pessoa tem uma opinião diversa. Sim. Mas o fato ele é real, ele aconteceu, ele é verdadeiro. Então eu acredito que a ideia, a meu ver, para você conseguir realmente individualizar a conduta, a ocorrência da fake news é o dolo, a intenção de prejudicar, de causar um dano, ou a imagem, ou a honra, ou a reputação de outrem, ou causar um prejuízo em larga escala, como a desmobilização, enfim. Mas é uma discussão sensível, né, professor? O que eu vejo, Paulo, é assim, que fake news começou quando eu queria, propalando uma situação que não seria verdadeira, eu fazia a coisa com a intenção de um resultado. A minha visão de fake news é essa. É eu chegar e dizer, João não é um cara apto para fazer tal coisa, porque eu não quero que o João faça. Mas eu sei que o João é apto. Você me entendeu agora? Então, na minha visão. Porque isso que o Marcelo falou é o seguinte, é eu relatar uma verdade da minha forma. Entendeu? Eu estou contando uma coisa que aconteceu. O acidente que aconteceu e vitimou os 2 policiais civis. É um fato. É um fato verdadeiro que aconteceu. E aí eu vou contar o fato e dar a minha opinião. Beleza? Até que ponto isso é uma fake news? Só porque eu dei a minha opinião, que foi contrária à tua, por exemplo, você que é um homem do júri, vamos dizer assim, profissional do júri, que tem aquela essência, né, de promover a justiça e tal, e de repente tu pode divergir da minha opinião. Não, Cláudio, o cara não fez com a intenção de matar. Ele fez a conversão errada? Fez. Mas ele queria que os policiais morressem? Não. Como você falou, Sim. Não vejo ali um crime doloso. Ainda que na forma eventual. Eu vejo um crime culposo. Eu entendi que houve dolo. Você entendeu como é que é? Aí o cara vai dizer que isso é fake news? Olha, professor Cláudio Afonso, professor, muito me admiro do senhor ficar divulgando fake news. Entendeu? Sim. O que acontece é isso. Não, mas a questão é o seguinte, o que a gente analisa não é a tipificação do crime, é a narrativa da conduta. Sim. Entendeu? Sim. Quando a pessoa fala assim, ele é estuprador, ele está colocando uma conduta na pessoa, independente do tipo penal que ele vai ser enquadrado, entendeu? Então, esse que é o problema que eu vejo na questão da imprensa. Da mídia, né? e não somos passar informação de maneira exacerbada. Né? Não somos contra a imprensa, pelo amor de Deus. Nós só estamos aqui debatendo uma situação que é pontual. E quando a gente fala uma parte, a imprensa em si, a mídia, a gente não quer dizer no contexto geral. A gente sabe que existem pessoas boas, uma imprensa pessoas séria, lógico, pessoas claro. sérias, mas tem pessoas também que, eu não sei nem se é questão de seriedade ou de desconhecimento da lei, né? Por isso que eu estou pontuando em cima disso, entendeu? A gente é um vê fato também o muito seguinte, comum. que a humanidade ela passou por diversas revoluções e hoje a gente vive, já há bastante tempo, a gente vive a revolução das ideias, né? Quem tem um canal, quem tem uma emissora de rádio e tal, forma opinião, cara. Isso aí é fato também. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso que o Paulo está falando. É um negócio realmente muito sério. É a forma como você divulga o fato, ainda que ele seja real. Entendeu agora? Quando o cara diz assim, o fulano foi preso por estupro. Entendeu? Está relatando o fato, mas é a forma como é a intensidade da notícia. Ela é tamanha que, como você falou, acabou. Se esse cara lá na frente ele foi inocentado,
se ele for absolvido sumariamente... Até porque muitos desses crimes fica preso à questão da narrativa. Às vezes a palavra da vítima tem uma força muito grande, né? Sim. Então, ou seja, a pessoa não tem um probatório ali robusto para que leve a pessoa ao cárcere. O Código dizer Penal, assim, o Código Penal prevê o crime de vingança, não prevê? Crime de vingança. Porque às vezes a pessoa ela cria uma situação para se vingar da pessoa, por exemplo, a famosa casinha, né? Faz a casinha para dizer que o cara fez, vamos dizer assim. Aí é denunciação caluniosa, né? Ou falsa comunicação de crime. Falsa comunicação de crime, né? Ou se ela denuncia, se o fato ocorreu, mas ela atribui ele a alguém que ela sabe que é inocente, também. Aí a denunciação caluniosa, que é um crime grave, inclusive. Sim. Doutor, a gente tem visto assim, é muito difícil você conseguir atribuir a uma vítima esse crime de denunciação caluniosa, que ele exige o dolo específico, de que ela saiba que a pessoa é inocente. E, por vezes, isso acontece, ou seja, você tem a intenção de se vingar e atribui a alguém um crime, seja lá para que finalidade patrimonial, satisfação pessoal da sua própria lascívia, e atribui sabendo que a pessoa é inocente. O revés para você conseguir que aquela pessoa seja processada pelo crime de denunciação caluniosa é muito difícil acontecer, porque exige esse dolo específico de que a pessoa... Engraçado, né? É muito difícil. Eu, particularmente, professor, quase 10 anos de advocacia criminal, eu consegui num episódio, crime de violência doméstica, que a vítima ela fosse responsabilizada, fosse denunciada, com a denúncia, inclusive, recebida pelo juízo, pelo crime de denunciação caluniosa, porque era uma situação de violência doméstica, questões de discussões cíveis, que, por iniciativa da vítima, sempre desaguavam na questão penal. Qualquer situação de discussão sobre pensão, sobre guarda, sobre, enfim, direito à visitação, exercício da paternidade, da maternidade, eram discutidas, que eram para ser discutidas no juízo de família, que é o juízo competente, eram desaguadas na delegacia da mulher, eram levadas para uma discussão no âmbito criminal, quando não tinham absolutamente nada. Foram vários inquéritos que foram concluídos sem indiciamento, porque não havia materialidade nem indício de autoria ali. E aí nós conseguimos, após muita insistência, de que aquela vítima ela fosse realmente responsabilizada, denunciada pelo crime de denunciação caluniosa. Mas isso é 1 em 1 milhão. Nós tivemos um caso... Mas isso sabia que essas situações que prejudicam muito essa questão da, vamos supor, Lei Maria da Penha, a gente entende o valor dessa lei. Acaba criando um descrédito na lei, né? Mas as pessoas que utilizam da lei com essa... deturpada, né? De forma deturpada. Com essa percepção, com esse intuito, que acaba desvirtuando, né? Sem dúvida, assim, professores. Professor Cláudio, Paulo, a Lei Maria da Penha ela é necessária. Muito. O cenário de violência doméstica ele é real. Muitas mulheres são vítimas de violência doméstica, violência física, psicológica, patrimonial. Mas, em compensação, como toda e qualquer situação, ele acaba sendo desvirtuada por uma minoria. Sim. Que utiliza das faculdades, das necessidades de que a lei, para casos urgentes, ela é necessária, a medida protetiva de afastamento do lar, da ausência de contato, para situações de satisfação patrimonial. E pessoal. Eu já tive situações, professor, de que a vítima dizia, ele me ameaçou tal dia pessoalmente, e o acusado, nesse dia, sequer estava no município, estava em cidade diversa. Nós tivemos um caso no escritório que o cara teve 9 medidas protetivas seguidas. Aquele nosso cliente que até faleceu, 9, e todas eram de ameaça. Não teve uma de agressão física, era só para a satisfação pessoal de afastar e aí, o convívio, entendeu? São crimes que são cometidos na clandestinidade. A Lei Maria da Penha dá especial relevância para a palavra da vítima, porque em alguns casos realmente é necessário. É necessário, claro. É necessário, você às vezes não tem como comprovar, o crime acontece ali no âmbito do lar. Os chamados crimes de alcova, né? Exatamente, né? Dentro das 4 paredes da casa, então é necessário que se dê essa especial relevância à palavra da vítima, desse crédito. No entanto, por vezes ele é utilizado para satisfação pessoal, para afastamento do lar, por questões patrimoniais. Eu quero tirá-lo daqui, eu vou lá fazer uma medida protetiva, afasto ele de casa e acabou. Por exemplo, nesse caso, professor, foi o que aconteceu. Ele foi afastado do lar, depois foi se comprovado que o fato que gerou a medida protetiva não aconteceu, que nós tínhamos a comprovação até de passagem, que o cidadão sequer estava no município. E aí o juiz, então, revogou as medidas. Só que quando revoga a medida, Paulo, não manda a mulher sair da casa de novo. Ou seja, para ele brigar... Não manda ele voltar. Não manda ele voltar para casa. Foi feito. Já era.
Vai discutir a divisão patrimonial. A lesão já foi cometida. O efeito que ele queria... Já foi atingido. Porque exatamente. revoga a medida, mas não diz, olha, agora vai lá, oficial, retira. Qual é o clima que a pessoa tem de voltar? Não tem mais como. Aí tu vai discutir essa situação patrimonial no juízo civil, que era onde deveria estar sendo discutido desde o início. Mas o trauma já foi implantado, não tem jeito. O efeito que aquela falsa acusação queria, o resultado já foi atingido, mesmo ela sendo depois desmistificada e comprovada a não ocorrência do fato com a revogação da medida protetiva. Logicamente, eu volto a dizer, isso é um tema sensível, é necessário, por vezes, a medida protetiva Mas é triste, né? É triste porque a gente vê uma lei tão bacana, tão importante, acaba... Tão necessária. Mas você sabe o que me acaba preocupa? sendo usada de uma forma obtusa que... Né? Tu quer ver o que me preocupa? É porque você disse que quando a questão da denunciação caluniosa é difícil probatório, né? Sim. Então, ou seja, a pessoa vai... É um estímulo a pessoa continuar fazendo com as falsas essas acusações. condutas. Porque é o seguinte, ela não tem nenhum tipo de punição por esse tipo de conduta. Então, ou seja, é preocupante. Porque se funcionasse a questão da denunciação caluniosa, aí sim poderia tolir as pessoas de estar fazendo isso, né? Tu como um advogado atuante no direito criminal, o nosso Código Penal é muito bom. Apesar de ele ser já extremamente... já tem o que? 1940, né? Já tem aí seus quase... 82 anos, né? Tá indo já para um século. Mas o nosso código, ele é um código muito bem ajustado. Sim. O nosso processo penal sofreu recentes alterações, que foram alterações atualizadoras para melhorar a processualística, né? Para tornar mais eficiente, vamos dizer assim, a aplicação da lei penal. Aí a pergunta que eu queria te fazer é assim: o nosso sistema, ele precisa, tu acha, na tua opinião, tu acha que precisa melhorar? Para se tornar assim, por exemplo, como o Paulo. O Paulo, ele tem uma opinião de que as coisas demoram muito. Mas eu não sirvo de base, que eu sou bem agoniado, né? Não. Eu estou apenas dizendo o seguinte, é porque você é um cara muito assim, positivo, no sentido de que deu entrada para defender o direito do cliente, tem que ter uma resposta imediata. Porque o que adianta você, por exemplo, entra com uma determinada medida e você pede uma tutela de urgência, uma liminar, vamos dizer assim, e o cara demora 30 dias para conceder a liminar, 45 dias. Quer dizer, quando ele consegue eliminar, perdeu o efeito. O dano já está mais do que realizado. Então aí a pergunta é assim: tu achas que precisa o processo? Por exemplo, nosso sistema processual admite muitos recursos. E muitas vezes para a defesa, às vezes para o réu. Isso é muito bom porque o cara arrasta por ano, não é verdade? Mas eu estou falando naquela duração razoável duração do processo. Princípio da razoável duração do processo. Isso vem acontecendo, mano? Ou tu achas que não? Não acontece, professor. Eu ainda vou lhe dizer mais. Assim, essa justiça tardia, ela acaba sendo uma injustiça para todos. Essa é a verdade. O Barbosa disse isso. Né? Fala do Rui, né? Mas vejam, professor, por exemplo, eu peguei um caso recente de um cidadão que teria cometido um crime em 2008, teria sido preso com uma pequena quantidade de entorpecente, acho que não chegava a 50 gramas, e o processo durou 14 anos entre os recursos que tiveram. E aí, em 2022, ele já, família constituída, trabalhando regularmente em empresa com carteira assinada, me veio uma pena para cumprir em decorrência de um fato ocorrido há 14 anos atrás. Aí você vem a questão da ressocialização. Assim, qual é a efetividade dessa pena ser cumprida, professor? Você retirar esse cidadão que sustenta a sua família, sua esposa, seus filhos... Vai causar até uma revolta no cara. Não, é né? porque é o seguinte, aí vai para punição, mas não para ressocialização, porque eles já estavam... Não tem efetividade nenhuma essa pena, na minha visão, que a visão é civilista. Esse cara, essa pessoa, vai chegar na casa penal revoltado. E aí o que o Paulo está falando, como é que tu vai ressocializar um cara desse? Aí já vai chegar lá, como a gente diz na gíria, né? Vai chegar no 12. Não, essas pessoas tendem àquela questão de suicídio. Semana passada isso também. Eu recebi a notícia que aconteceu exatamente isso. Agora no aeroporto está tendo uma maior comunicação, né? Sim. E a pessoa estava em Macapá por uns, acho que 12 anos. E
tinha cometido, estava sendo acusado, foi acusado do crime, eu não vou falar no crime aqui. Aí ele foi, entrou no aeroporto, que chegou aqui no avião, em Belém, prenderam ele. O cara tava louco, ou seja, um forte candidato ao suicídio dentro do por conta do inconformismo, porque como o Marcelo falou, qual é a efetividade? Nenhuma. E às vezes, professor, essa demora na tramitação, ela não pode nem ser credenciada ao réu nem à sua defesa. Às vezes o volume de processo, a quantidade de processos, se é um recurso, leva anos para ser julgado pelo tribunal e acaba fazendo com que haja essa delonga do prazo. E é um direito que a defesa ela não pode abrir mão. Por vezes, a gente, conformismo com o posicionamento do juiz de primeiro grau, ele precisa ser discutido nos tribunais. Sim. Porque há uma possibilidade de reforma e, às vezes, a gente consegue realmente que o tribunal tenha uma versão diversa do juiz de primeiro grau. E aí você levar 14, 15, 20 anos numa tramitação processual para só depois disso reconhecer a responsabilidade criminal e recolher aquela pessoa, retirá-la da sociedade quando ela já está perfeitamente inserida, isso é um prejuízo inestimável. Como funciona a prescrição intercorrente no caso do direito penal? Só para o pessoal entender, prescrição intercorrente é aquela que acontece durante, né, o curso dos fatos, não é isso? Sim. O cara cometeu um crime em 2008, a prescrição está correndo, não é verdade? Sim. Só que aí dentro desse tema prescrição, que é um tema até que poucos profissionais dominam, há marcos temporais que interrompem a prescrição. Sim. Desde que o prazo volta a começar do zero. Então, por exemplo, o recebimento da denúncia é algo que interrompe a prescrição. A sentença, a publicação da sentença condenatória é algo que interrompe a prescrição. Então, por vezes, por exemplo, assim, se fosse olhar pelo tempo, de 2008 a 2022, 14 anos, a depender da pena aplicada, já teria ocorrido a prescrição intercorrente. Porque aí, quando há uma pena, a prescrição ela passa a se regular com base na pena em concreto. Ou seja, na quantidade de pena aplicada. E aí tu vai lá para o 109 do Código Penal. 10 anos, 4 anos, 5 anos. Porque, por exemplo, enquanto não há pena, a prescrição passa a se regular pela pena em abstrato, pelo máximo da pena em abstrato. Aí tu vai lá para o 109 do CP, a prescrição é em 20 anos, a prescrição é em 12 anos, é em 8 anos. Mas a partir de quando há a sentença, a prescrição ela passa a ser regulada pela pena em concreto. Então, se é uma pena de 1 ano e pouco, de 2 anos, a prescrição é em 4. Aí tu vais ver dentro do processo, nesses intervalos, entre o fato e o recebimento da denúncia, entre o recebimento da denúncia e a sentença, entre a sentença e a publicação do acordo confirmatório da condenação, se transcorreu esse prazo. 4 anos. E às vezes não ocorreu. Então, esses 4 anos podem se tornar 30 anos, porque é o seguinte, vamos supor que tem da denúncia à sentença. Vamos supor aí que a prescrição seria de um crime leve de 4 anos. Então, dava 3 anos e 11 meses. Acontece muito. Você sabe que acontece muito. 28 dias. Muito. Parece que tem até um alerta, né, lá, que fala o seguinte, vai prescrever. É. Aí eles vão movimento o processo. Eu já tive caso da pessoa eles editarem uma denúncia, eles editaram a denúncia para tirar do juizado especial, porque iria escorrer a prescrição, e levar para juizado. Acontece muito. Hoje a gente vive a era do processo judicial eletrônico. Sim. Mas na época dos processos físicos, às vezes na capa do processo vinha lá, olha, prescrição em Tanto. Justamente para se evitar. Logicamente que eu acho que isso é necessário que haja celeridade processual. Mas você julgar um processo de forma sodada ou aditar a denúncia para atribuir um crime mais grave e aí retirar essa prescrição genérica, apenas para isso, aí eu acho que uma responsabilidade tamanha, porque às vezes não se tem o cuidado necessário para julgar o caso. E o que infelizmente acontece muito. Né? Acontece muito. Agora sim, professor, veja, por vezes essa questão da interrupção do prazo prescricional... Quais são os fatos que interrompem? Dá para o pessoal entender. Foi o que eu falei, assim a interrupção ela faz o prazo prescricional começar do zero novamente. Você tem a suspensão, que ele começa de onde parou. Isso, continua. E tem a interrupção, ou seja, zera e volta a contar de novo. O recebimento da denúncia é um desses. Ou seja, quando o juiz recebe a denúncia... Quando ele aceita processar o cara. Quando ele aceita processar. Você deu início à ação penal. Fulano virou réu. Pronto. E isso aí é uma interrupção. Começa do zero de novo. Se já tinha 3 anos, passa a ser 0. Passa a ser 0 novamente. Então, um crime... Porque o pessoal... Normalmente a gente ouve que essa questão de crime contra a honra, tudo prescreve, a grande maioria. Porque são crimes de menor potencial ofensivo. Sim.
Mas aí, com essa percepção sua, eu não estou entendendo por que prescreve, se eles têm esses prazos de interrupção. O que você me diz? Mas aí, às vezes, acaba acontecendo no intervalo, porque a pena realmente é muito pequena, e aí o prazo de prescrição não é pequeno também. É 4 anos, né? Então, exato, acho que até 3 anos, se eu não me engano. Porque tem penas que são menor do que 1. Ah, tá. Aí, quando 6 é menor meses, do que 1, não tem 6 meses, né? Sim. E aí, dentro do intervalo entre o marco temporal da interrupção do recebimento com a sentença, às vezes acaba ocorrendo isso. Porque, como eu te falo, assim, quando há sentença condenatória, a prescrição ela passa a se regular pela pena aplicada. Uhum. Se a pena for de 3 meses, a prescrição passa a se regular a partir da pena aplicada. Sai da pena do máximo em abstrato. Sim. E isso acaba fazendo com que ocorra prescrição. Vou te dar um exemplo. O crime de homicídio, com aqui a pena de 6 a 20 anos, na prescrição em abstrato, tu vai regular pelo máximo da pena de 20 anos. E ele prescreve em 20, se não me engano, é o tempo máximo da prescrição pelo 109 do Código Penal. Certo. Mas, por exemplo, se esse indivíduo ele foi julgado e ele foi condenado a uma pena de 6 anos, aí a prescrição, ao invés de contar pelo máximo de 20, passa a contar pela pena aplicada. Certo. E, às vezes, pela pena aplicada, já ocorreu a prescrição entre o intervalo do recebimento da denúncia e da sentença. Ou da sentença ao acordo. Aí ele vai ser condenado, mas ele não vai ser... É extinta a punibilidade. Uma pergunta que muitas pessoas, a gente na área de direito, a gente escuta muito. Mas se eu for condenado e fugir? E fui condenado e fugi, fiquei 20 anos foragido. Prescreve? Prescreve, tem o que a gente chama de prescrição da pretensão executória. Inclusive, hoje, nós temos um sistema de execução unificada, que é o CEU, Sistema Eletrônico de Execução Unificada, se não me engano, é essa a nomenclatura. E no CEU, ele já vem dizendo a informação de quando aquela pena prescreve, aquela pretensão executória prescreve. Ou então, seja, há essa possibilidade. Pretensão executória é exatamente o dever que a justiça tem de fazer aquele indivíduo cumprir a pena. É porque a prescrição intercorrente seria até a sentença. Após a sentença já seria... Após o trânsito em julgado já não discute mais isso, aí passa para a pretensão executória. Exatamente. Executa ou não executa? Exatamente. Agora sim, professor, até para dar uma dica... Porque, por vezes, essa questão da exata, da matemática, ela não é o forte do operador do direito. Sim. O CNJ ele desenvolveu uma calculadora de prescrição. Basta jogar lá no Google, CNJ, calculadora de prescrição. E aí lá a gente consegue fazer o cálculo com base nos marcos temporais do processo e o sistema te diz se há ou não há prescrição. Lógico que tu vai escolher a modalidade, prescrição com pena em abstrato, prescrição com pena em concreto, quantidade de pena, data do fato, data de nascimento do acusado. Por quê? Porque aí nós temos de que quem comete crime entre 18 a 21 anos, na hora de calcular a pena, na hora de calcular a prescrição, cai pela metade. Sim. Então, por exemplo, se há o tempo do crime, no dia que a pessoa cometeu aquele crime, ela tinha 19, ela tinha 18, tinha 20, tinha 21 anos incompleto, então há a possibilidade de que essa prescrição seja ela contada pela metade. A lei prevê isso. De que se prescrevesse em 12, para o cara que cometeu o crime entre 18 e 21, prescreveria em 6, conta pela metade. Ou se ao tempo em que ele for condenado, ele tiver mais de 70 anos. E aí, novamente, a prescrição conta pela metade. Então tem essa diminuição. E o próprio sistema de calculadora de prescrição do CNJ, ele aponta, ele pede a data de nascimento, justamente para verificar isso, né? Para verificar essa questão de contar ou não pela metade o tempo prazo prescricional. E eu sempre utilizo. Por quê? Porque eu faço a petição, requerendo a prescrição, e eu junto o cálculo para demonstrar de que ele foi feito de maneira correta. Sim. E dar até maior fundamento ao juízo que vai analisar, ou ao desembargador, de que aquele crime realmente está prescrito. Porque como a prescrição é uma preliminar, ela é analisada, inclusive, antes do próprio mérito. Sim. Então, ou seja, se o crime estiver prescrito, ainda que a intenção do desembargador, do relator fosse absolver, a prescrição preliminar ela tem que ser julgada antecipadamente. E aí reconhece a prescrição, arquiva o processo. Certo. Mas isso não é de todo simples, não. Não é qualquer pessoa que consegue, não é qualquer advogado que domina. E nem sempre isso acontece porque há esses marcos que interrompem. Por exemplo, a sentença absolutória, ela não interrompe o prazo prescricional. Então, por exemplo, o juiz absolveu o réu primeiro grau. O Ministério Público recorreu, não se conformou. Senão o juiz errou, eu vou recorrer para o tribunal. O tribunal vai lá, reforma a sentença de absolvição e condena.
Então, este intervalo da prescrição agora é maior. É um intervalo entre o recebimento da denúncia ao acórdão condenatório, porque a sentença absolveu. Certo. E a sentença que absolve não interrompe a prescrição. Entendi. Aí tu tem um lapso maior para poder verificar se ocorreu ou não a prescrição. E por vezes, Paulo, só para finalizar, logicamente que isso não é uma prática comum, mas a gente vê, às vezes, penas muito altas em sentenças que são reformadas. O cara foi absolvido no primeiro grau, condenado no segundo. Aí tu vê a pena do segundo grau altíssima. Às vezes não se respeitou os vetores, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e aí a pena é aplicada no patamar máximo. Por quê? Para evitar a prescrição. Porque como a sentença absolutória não interrompeu, então tu tem um lapso temporal bem maior, bem mais largo, bem mais amplo. E aí a pena... Já é uma técnica, né? Já é uma técnica. Aplicando uma pena maior do que o mínimo previsto em lei, para evitar que se ocorra a prescrição com base na pena em concreto, nesse intervalo maior entre o recebimento da denúncia e o acordo condenatório. Legal. Interessante, né? Entendi. Eles aumentam a pena para não dar prescrição. Os caras não brincam lá em cima. Eu já vi isso, até de se deixar de se reconhecer, por exemplo, uma causa especial de diminuição de pena. Mas não pode ocorrer o aumento de pena, né? Não pode ocorrer aumento de pena. Pode reformar se pede, pode, pô. Dependendo da situação. Na verdade, nesse caso, não houve um aumento de pena, porque no primeiro grau ele foi absolvido. Certo. Então, tu não tinha pena aqui. Então, ou seja, no segundo grau, tu não tem um patamar que tu precisa te filiar. Sim. Até porque também o recurso ele não é defensivo, ele é um recurso da acusação. E aí, quando é recurso da acusação, pode haver a reforma em prejuízo do réu. Do réu, exatamente. É por isso que eu pode haver a reforma. Mas aí aumento de pena é que se ele fosse no primeiro grau, se ele fosse condenado a 6 anos, aí no recurso, né? Aumentará a pena. Fica reconhecido uma qualificadora que não tinha sido Exatamente. Se for só recurso da defesa, não pode. Sim. Mas se houver recurso do Ministério Público nesse sentido... Doutor, deixa eu te cortar aqui. Sim. Eu estou com uma pergunta. Diga. Audiência de custódia. O que você analisa? Você foi contratado para fazer uma audiência de custódia. O que você vai analisar e quais vai ser os requisitos que você vai bater lá? Que você vai pegar, você pegou, eu já tenho um checklist das análises que eu faço. Qual que seriam as suas análises? Essa pergunta do Paulo, deixa eu pegar esse gancho aqui. Essa pergunta do Paulo é porque, assim, o pessoal, é muito comum o pessoal ouvir, até também na imprensa, né, que a polícia prendeu e a justiça soltou. Não, mas nessa questão é porque é o seguinte... Aí vai na audiência, mas por quê? As preliminares que podem ser analisadas... Porque na audiência de custódia vão ser analisadas essas preliminares que o Paulo está falando. E muitas vezes aquele suspeito, aquela pessoa, acaba sendo colocado em liberdade. Não, né? É isso que eu quero saber. Como que você analisa a situação fática para conseguir um relaxamento de prisão, essas coisas? Olha, Paulo, assim, já começando a minha fala, eu te digo que eu sou super a favor da audiência de custódia. A audiência de custódia, ela trouxe a possibilidade de que o acusado, de que o preso, ele veja o juízo o mais rapidamente possível. Porque antes da instituição da audiência de custódia, professor, que se via, às vezes o cara ficava 3, 4, 5, 6, 7 meses preso e só ia ter contato com o juiz que ia julgá-lo quando ocorresse a audiência de instrução e julgamento. Quando iniciasse a AIJ, a ação penal, no caso, né? Exatamente. Então, você não tinha contato nenhum com quem ia te julgar e tu ficava preso ali sem saber qual era o teu futuro de forma indefinida. Hoje, você já tem o contato com o juízo, em que pese, por exemplo, em Belém, há uma vara específica para realizar a audiência de custódia, que é a vara de inquérito. A vara de inquérito, ela só atua enquanto está na fase de inquérito. Que vamos debater depois. A partir do momento em que vira ação penal, em que há inquérito concluído, vai para uma das varas criminais. Certo. Mas, por exemplo, em Ananindeua, a audiência de custódia ela é realizada na vara em que o processo vai tramitar. Então, por exemplo, pelo próprio juízo. Sim. Então, por exemplo, se o cara é preso em flagrante ou prisão preventiva por homicídio, a audiência de custódia dele vai ser realizada pelo juízo da vara do júri. Em Ananindeua é assim. A não ser que seja no plantão. Aí é realizado pelo juiz plantonista. Mas, por exemplo, o crime é um crime contra criança e adolescente. O estupro de vulnerável, seja lá qual for o crime dessa especificidade. A audiência de custódia ela vai ser realizada pelo juízo da 4ª Vara Criminal, que é a vara que hoje detém a competência para crimes contra criança e adolescente e crimes de violência doméstica. Salvo engano, inclusive, vai haver uma separação, vai haver a instalação de uma nova vara para dividir essas matérias. E eu acho que, inclusive, são necessárias porque são matérias bem antagônicas. Né?
em que pese ocorrer ali dentro do ambiente familiar, geralmente dentro da própria residência. Mas são matérias bem diferentes e precisam realmente de uma vara com matéria específica para isso. Mas o fato é que a audiência de custódia ela permite que o juiz, o réu já tenha contato, a pessoa presa, o flagrante tenha contato com o juiz de uma maneira mais rápida. A audiência de custódia ela se dá primeiro para verificar se não houve excessos ali no cumprimento daquela prisão, se o réu não foi agredido, se o réu não foi intimidado, coagido, e isso era uma prática que acontecia. Assim como nós temos bons profissionais, nós temos maus profissionais em todas as profissões. Sim. Então, por exemplo, tinham situações, antes da instituição da audiência de custódia, Paulo, quando a gente ia na casa penal ter contato com um cara que foi preso e estava completamente arrebentado. E você não tinha uma medida efetiva para investigar o porquê que aquilo ali aconteceu. Hoje, na audiência de custódia... Caiu, enfim. Hoje, na audiência de custódia, se o réu ele foi efetivamente agredido sem que houvesse uma justificativa para isso, sem que houvesse resistência à prisão, sem que houvesse qualquer obstáculo para o cumprimento da prisão, qual é a justificativa dele estar agredido, dele estar vítima de violência policial? Não há nenhuma. E a partir dali já pode-se iniciar, a recomendação para se iniciar um procedimento para investigar se realmente houve o excesso da força. O excesso da força. Exatamente. Porque o dever da polícia é cumprir a prisão sem necessariamente agredir, torturar, quer que seja. Logicamente que às vezes é necessário o uso da força, mas isso vai ficar devidamente demonstrado no processo do auto de resistência, do próprio depoimento dos policiais, dos condutores, das testemunhas, que olha, ele resistiu à prisão, a gente precisou mobilizá-lo, e logicamente que isso vai gerar uma lesão, e o policial não pode ser responsabilizado por isso. Mas às vezes o cumprimento do dever legal, né? E às vezes o próprio policial fala que não houve resistência à prisão e no laudo do IML, que o cara é submetido, está lá todo arrebentado. Qual a justificativa para tanto? Então veja, eu vejo a audiência de Bateu com a custódia... cabeça quando ele estava entrando na viatura. Pode acontecer, mas aí o policial precisa relatar isso. Mas a narrativa mais utilizada é que foi ocorreu dentro da cela, né? Sim. É a narrativa mais... E aí, veja, a audiência de custódia, então, eu vejo como um instrumento necessário. Depois de passar dessa questão de se houve excesso ou não na prisão, é se discutido a possibilidade de se concedida liberdade provisória ou de ser decretada a prisão preventiva ou de ser aplicada medidas cautelares. Hoje, já há uma vedação de que o juízo ele decrete de ofício a prisão, ou seja, se não houver requerimento de nenhuma das partes, o juízo não pode, de ofício, decretar aquela prisão. A reforma, pelo pacote anticrime, trouxe essa inovação. Ou seja, deve haver requerimento ou da autoridade policial ou do Ministério Público para que aquele cidadão seja preso, para que aquele cidadão seja submetido a uso de monitoramento eletrônico, a uma impossibilidade de frequentar determinados lugares. E não havendo o juiz, então, não pode converter aquela prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, por exemplo, numa audiência de custódia, o que comumente eu faço? Eu verifico se o cidadão tem emprego, se ele tem carteira assinada, ou se eu posso adquirir uma declaração de que ele é um profissional liberal que ateste a atividade que ele desenvolve. Eu verifico se aquele cidadão responde a outros processos, se ele não tem antecedente criminal. Às vezes a própria vara já junta a certidão de antecedente criminal logo em que o flagrante ele é informado. Eu verifico se aquele cidadão possui filhos menores que dependam da atividade financeira dele. Eu verifico, por exemplo, se ele é portador de alguma doença grave, alguma doença que impossibilite o encarceramento dele pelo sistema penitenciário diante da gravidade do quadro de saúde dele. Então são situações que a gente analisa. Por vezes o cidadão é sano, não tem nenhuma doença, nada desse necessário, ou se tem doença, por vezes o sistema consegue oferecer o tratamento ainda que de maneira deficiente, né, aquém do que deveria ser, mas não justificaria uma prisão domiciliar. Então essas são circunstâncias que a gente analisa. O outro ponto que a gente analisa, Paulo, é a legalidade da prisão. Por exemplo, uma prisão em flagrante onde houve uma invasão de domicílio sem que houvesse uma justificativa para aquela invasão, isso é matéria para se discutir em audiência de custódia e para se pedir o relaxamento da prisão e até o trancamento da ação penal de ofício, se for o caso, pelo juízo. Se entender, eu já tive situações em que realmente ocorreu isso, o juiz relaxou a prisão em flagrante e trancou a ação penal. A gente viu, agora acho que foi no STJ, que teve aquela questão da atividade suspeita, né? O que se configuraria como uma atividade suspeita? Está tendo essa situação mesmo ou não? Agora, de fato, está ocorrendo ou não? Porque teve essa alteração, entendeu? Por exemplo, é dever da advocacia, do advogado, requerer e usar esses entendimentos jurisprudenciais recentes a favor daquelas pessoas que nós estamos assistindo. Porque assim, professor,
quanto maior qualificado é o trabalho da polícia, quanto maior o trabalho da polícia preenche os requisitos legais, mais difícil é de você conseguir relaxar, porque a polícia passou por todos os procedimentos legais para que aquilo acontecesse. Mas na prática a gente vê... Uma investigação bem realizada... Não tem investigação, não há investigação prévia. Por vezes se dá com base... A invasão do domicílio se dá com base em denúncia anônima, que até o meio por qual essa denúncia anônima é recebida é diversa. Processo de identificação é por foto. Não se respeita, e aí o STJ já definiu de que o processo de reconhecimento previsto no artigo 226 do CPP, ele é um procedimento obrigatório que deve ser observado, deixa de ser uma recomendação, não se tem isso. E às vezes o estereótipo da pessoa de morar em periferia, da cor da pele, das condições do imóvel, são semelhantes à maioria do que está ali. Então tu não tem condição de efetivamente saber se aquele domicílio informado, se aquelas características são da mesma pessoa. Depois já vi situação, Paulo, dizer assim, nós recebemos uma denúncia anônima por um transeunte que parou a viatura. Aí no outro depoimento do policial dizia que a denúncia anônima tinha sido através do número interativo da polícia. Ou seja, são situações completamente antagônicas. Ou foi através do disque denúncia, ou foi através da abordagem. Exatamente. Não tem como ser... Né? A diferença para qual telefone foi a denúncia, talvez isso possa ser uma divergência que aconteça ali do momento da atenção, de prestar declarações no flagrante. Mas situações antagônicas assim, recomendo de que há uma contradição muito grande. Então a audiência de custódia ela é realizada em toda prisão em flagrante. Toda prisão em flagrante. Qualquer crime. Qualquer crime. Tá. Inclusive em prisões preventivas também. Certo. Até em prisões definitivas. Por exemplo, cidadão que é preso para cumprimento de pena. Já transitou em julgado, já tem guia de execução definitiva. A resolução que instituiu a audiência de custódia e os provimentos que foram aperfeiçoando a instituição da audiência de custódia prevê a realização dela, inclusive, para essas situações. Exatamente para evitar aquele problema que tu falaste do cara que já está com a vida, o cara já está com a vida refeita, já está trabalhando, residência fixa, tal, mas ele foi condenado, vamos dizer assim. Assim, o juízo da audiência de custódia não vai conseguir, por exemplo, dar a liberdade para um cidadão como esse, porque já transitou em julgado. Mas é verificado se houve excesso na prisão, se ele foi agredido, se ele teve os direitos constitucionais respeitados, basicamente para isso. Ou seja, o juiz já não vai entrar na segunda fase de discutir se ele pode responder em liberdade ou não, porque já não cabe. Olha o que é bacana a explicação, né, para todo mundo. Eu tinha uma visão, até peço escusas para todo mundo, peço desculpa para todo mundo, que eu tinha uma visão deturpada da audiência de custódia. Eu olhava a audiência de custódia mais como um mecanismo de triagem, sabe? Assim, não, esse aqui vai, esse aqui não vai, esse aqui vai, esse aqui não vai. E a gente vê que realmente é um instrumento muito importante dentro do processo penal, exatamente para verificar essas circunstâncias, né? Exatamente para verificar a legalidade da prisão, a forma como ela foi realizada, se não houve excesso de força, se não houve abuso de autoridade. Sim. Né? Sim. Interessante. Hoje, por exemplo, houve uma situação que nós atuamos, que a polícia foi cumprir um mandado de busca e apreensão, o mandado de busca e apreensão tinha uma finalidade específica, e os policiais fizeram a verdadeira pesca probatória. Que hoje o STJ deu uma nomenclatura em inglês, acho que é Fish and Expedition. Eu não sou craque, né, na língua estrangeira, mas, se não me engano, é esta a nomenclatura. Ou seja, o mandado tem uma finalidade específica e a autoridade ela simplesmente revirou, vasculhou a casa da pessoa, tudo. Ou seja, se aproveitou de uma situação específica para investigar um objeto específico para travestir aquela legalidade da busca em uma situação ilegal. Quer dizer, arrebentou com tudo, né? Estragou com tudo. Porque, mas o mandado é claro, normalmente, né? Para prender computador. Inclusive chegou a se revistar veículos que estavam fora da residência. Diversos daqueles veículos estavam sendo objetos da investigação. Então, assim, professor, na audiência de custódia, inclusive, é possível discutir isso. Que aquela prisão em flagrante, ela se deu de uma forma ilegal, porque houve uma pesca predatória, uma desvirtuação do objeto, que o objeto precisa ser específico do mandado, e aí você tem condições de, com base nisso, pedir ao juízo que relaxe a prisão em flagrante. Se for o caso, até determine o trancamento da ação penal. Uma vez eu ouvi uma situação que, não sei se isso é comum de acontecer, ou se isso acontece, vez por outra, flagrante forjado. Como é que é isso? Professor, essa questão do flagrante forjado, ele é muito difícil de se comprovar. Né? De você comprovar de que o agente do Estado agiu... TV pública.
Porque seria também um crime, né? Seria um crime. O agente do Estado está praticando um crime ali. Mas o fato é que isso é algo difícil de se comprovar. Por exemplo, com a experiência que a gente vai adquirindo há alguns anos, a gente tem condição de tentar buscar elementos de prova para se comprovar ali uma possível ocorrência de um crime dessa natureza. Certo. Vou lhe dar um exemplo. Crime de tráfico de entorpecente, que é muito comum a gente ver isso. Inclusive, num curso que eu fiz sobre a lei de drogas, eu falava que de 100% das pessoas que são presas pelo crime de tráfico, 95% delas, isso chutando, logicamente, para dizer que é uma ocorrência muito comum, é dizer que foi forjado. A maioria dos depoimentos são nesse sentido. A droga não era minha, foi forjado. Colocaram no meu bolso. Colocaram no meu bolso, não era minha, colocaram no meu carro, enfim. Isso é um dos argumentos utilizados por quem é preso, muito comum. Como é que você consegue comprovar isso? Vejam só, por exemplo, teve uma situação que o indivíduo ele foi abordado aqui na saída do Parque Shopping, e aí as câmeras pegaram a abordagem e ele foi apresentado na delegacia quase 8 horas depois da suposta prisão em flagrante dele. Por que essa demora? 8 horas depois? Por que essa demora toda? Ou seja, nesse intervalo, não lembro se exatamente foi esse intervalo, mas era um intervalo relevante de tempo entre a prisão e a apresentação perante a autoridade policial. Nesse intervalo de tempo, ficaram circulando com ele. Liga para fulano, liga para fulano, ciclano. quero tanto. E aí o que foi que nós fizemos? Pedimos o rastro da viatura. Esse quero tanto é a realidade. Né? Pediram o rastro da viatura para comprovar que houve. E assim, não havia justificativa para tanto, professor. Porque assim, pode ser que haja prisão nesse momento, e aí a autoridade policial sai em diligência para prender outras pessoas que tenham participado do crime, para prender outras material entorpecente, mas não havia esse cenário. Tá certo, prendeu, revistou, encontrou, levou para a delegacia para apresentar. Por que esse intervalo de tempo tão grande entre a prisão e a apresentação policial? Então, essas situações acabam dando ao juiz e ao próprio Ministério Público de que há algo efetivamente estranho. Minimamente estranho. Essa condição. A gente observa muito que as pessoas colocam, as autoridades colocam que foram convidados a entrar no imóvel. Tu já percebeu isso? Que faz a apreensão da pessoa em alguma via pública, encaminha ela até a residência, chegando lá fala que eles foram convidados a entrar, porque não teria mandado, né? Sim. Não se estende. Aí, o que você tem notado hoje na sua labuta diária no meio criminal? Eu vou lhe falar de um caso concreto, professor. Nós tínhamos um caso no escritório de tráfico de drogas, onde o indivíduo ele foi condenado a 15 anos de pena, porque haviam outros crimes também ali. E qual era a narrativa? É de que foi no ambiente de trabalho dele, foram dois imóveis diferentes, um era um imóvel empresarial, um imóvel que ele trabalhava, e outro imóvel residencial. Olha só, a gente chegou no imóvel, encontrou uma grande quantidade de drogas em cima de uma banca. Ou seja, já é incomum que alguém vai deixar um ilícito à vista de todo mundo ali. Seria muita burrice, digamos assim, né? E depois de que encontraram, nosso próprio cliente teria informado assim, olha, sabe essa droga que vocês encontraram aqui no meu trabalho? Lá em casa tem mais, vocês não querem ir lá? Mas a narrativa é essa, né? A narrativa era essa. Porque assim, os próprios policiais diziam que a denúncia se referia ao imóvel em que ele trabalhava, onde funcionava ali uma empresa. Eles não tinham informação residencial, não tinham informação de endereço, não tinham nenhuma outra informação detalhada a respeito Nem sabia onde ele morava. Nem sabia onde ele morava. Então, por isso que eles colocavam que ele convidou, que ele levou. Ninguém faria isso em sã consciência. Até se o indivíduo realmente estivesse praticando aquele delito, ele jamais vai aumentar a sua responsabilização, aumentar a pena que ele vai receber, enfim, de levar. E aí o juiz de primeiro grau não reconheceu. E quando foi para o tribunal em recurso, nós acabamos não conseguindo o reconhecimento da invasão do domicílio, da ilegalidade, mas nós tivemos um voto divergente da revisora nesse sentido, que dizia é incomum, é ilógico, que os fatos eles precisam seguir minimamente uma lógica. Sim. Alguém que vai deixar no seu ambiente de trabalho uma quantidade de droga à vista de qualquer pessoa que entrasse e saísse dali, até porque esse material, que pese de ser ilícito, mas ele é um material de grande valor, então tu não vai te colocar pensando com a mente de quem está cometendo esse crime. Nos convidou a entrar na tua casa, onde foi encontrado mais uma quantia de droga.
Essa necessidade, Paulo... O cara é preso na rua. Sempre. O cara é preso na rua vendendo. Aí o cara diz, não, em casa tem mais. Eu tenho mais. Aqui eu tenho pouco, mas em casa eu tenho muito. É meio estranho, né? Essas colocações. Essas garantias constitucionais, professor, em que pese parte da sociedade rejeitá-las com base no senso comum, elas são necessárias porque ela, inclusive, ela dá respaldo ao próprio trabalho da polícia. E ela afasta e impossibilita a atuação do mal policial. Porque se eu faço uma investigação prévia, se eu peço um mandado de busca e apreensão para uma residência, se eu faço um mapeamento de quem são os fornecedores, quem são os vendedores, eu estou demonstrando lisura no trabalho que a polícia está realizando. Sim, lógico. Ou seja, um trabalho bem intencionado, Elimina qualquer questionamento. Elimina qualquer questionamento Então, na verdade, do mal policial. Sim. Porque essa questão da ilegalidade dessas apreensões de drogas, ela movimenta muito dinheiro, professor. Com certeza. Muito dinheiro hoje. Mas o fato é que depois de eles terem feito essa apreensão, eles não tinham nenhuma outra informação da residência, endereço residencial, de onde ele moraria. Ele informou para nós, para a gente, que tinha mais droga na casa dele, tinha arma e dinheiro, e levou a gente até lá voluntariamente. Aqui o que o Paulo falou, né? Convidou, né? Convidou Para adentrar na residência. Ou seja... É inimaginável. Acho que toda acusação, todo fato, ele precisa seguir uma lógica. E alguém que já foi preso por deixar algo visível, que já não é algo lógico, vai convidar para ir na casa, para encontrar uma outra quantidade de droga, para encontrar arma, para encontrar dinheiro. Porque ele achou a pena pequena. Produzir prova contra si mesmo, próprio. né? Situações que a polícia sequer tem informação. Ou seja, ou essa informação ela não é verdadeira, ou ela foi obtida ali através de uma tortura psicológica ou qualquer coisa dessa natureza. Porque em sã consciência, ninguém vai fazer isso. Por mais que a pessoa realmente seja criminosa, tenha praticado o crime. Mas é difícil imaginar que alguém vá complicar ainda mais essa situação de uma maneira voluntária. Piorar o que já está ruim, né? Piorar o que já está ruim. E aí a gente bateu no primeiro grau, não conseguiu isso. Fomos ao segundo grau, nós tivemos um reconhecimento parcial, mas a revisora acabou sendo voto vencido, porque os outros desembargadores entenderam que não havia ilegalidade. Mas a pena que tinha sido aplicada nele, que era uma pena de 15 anos, foi reduzida para 8, no regime semiaberto, que ele já tinha cumprido uma pena relevante, hoje ele já está em casa. Mas nós vamos discutir essa matéria agora a nível de STJ, porque no STJ já tem se definido balizas para isso, de que o lar é um asilo inviolável, de que para que ele seja violado é necessário que haja mínimos fundamentos, que haja fundada suspeita, que hajam elementos de que naquele momento está sendo realmente cometido um crime flagrante, e no caso do tráfico de drogas é um crime permanente, então enquanto o entorpecente estiver no imóvel, ou a comercialização ou a guarda dele, há flagrante, mas é necessário que para isso seja realmente fundado ali no mínimo de um acervo probatório, de uma denúncia anônima que tenha fundamento, de elementos que realmente possam confirmar de que aquele objeto da denúncia anônima é o da pessoa presa, e não simplesmente a polícia sair ignorando o Poder Judiciário, ignorando a existência do Ministério Público, ignorando ali ditames constitucionais que regulam a atuação da Polícia Judiciária. E atropelando o devido processo legal. Atropelando o devido processo legal, atropelando as garantias constitucionais, e aí permitindo que maus policiais acabem agindo. E como eu volto a dizer, né? Acabam estragando tudo. Acaba estragando tudo. Porque a gente não está nem se debruçando aqui sobre a conduta ilícita. Ninguém está falando sobre a conduta ilícita, se ele cometeu ou não cometeu Não existe crime. aquela teoria dos frutos podres? Frutos Essa prova da residência dele, ela pode ser considerada uma prova ilícita, ilegal, e vai estragar legal. E o voto do revisor, da desembargadora revisora, foi justamente nesse sentido, para considerar ilegal a entrada em decorrência disso, pelo princípio da árvore dos frutos envenenados, todo o material ilícito apreendido a partir daquela ilegalidade se torna nulo. Marcelo. E aí, professor, só um exemplo. Se isso fosse feito da maneira correta, Paulo, uma investigação, você conseguiria identificar quem é o fornecedor, para onde está indo esse dinheiro, de onde está vindo essa droga. E aí, com o trabalho de inteligência, a efetividade daquela ação policial seria muito maior. Inquestionável. Inquestionável. Seria inquestionável. Marcelo, eu estou pensando aqui como as outras pessoas visualizam que não é da comunidade jurídica, desculpa. A finalidade foi a apreensão. Conseguiram ter sucesso, apreenderam o produto, ele realmente cometeu os crimes. Aí vocês, como advogado, devem estar pensando, vocês como advogado, estão querendo dizer que ele não deve ser julgado e condenado por esse crime, porque ele não seguiu o devido processo legal. Porque na cabeça dessas pessoas parece injusto, né?
O que você me diz? Por que deve ser respeitado o devido processo legal? Olha, Quais as garantias que levam... Porque quando a gente diz devido processo legal, eu acredito que a gente não está dizendo do caso específico. A gente está dizendo que isso pode afetar de uma grande escala todos nós. Sim. O primeiro que eu vejo é a necessidade de se garantir a lisura do trabalho da polícia. Porque nós temos, a sua maioria, bons policiais, mas nós também temos maus policiais, que lucram, né, com essas ilegalidades cometidas, com esses abusos cometidos. O segundo ponto, Paulo e Cláudio, todas as pessoas podem ser alvo de uma prisão ilegal, pode ser alvo até de uma perseguição, de uma vingança por questões políticas, por questões pessoais. E essas garantias... Questões profissionais, por exemplo. E essas garantias constitucionais, elas vêm justamente para impedir esses excessos. E para dar fórmula para a atuação, para dar baliza para a atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil e todos os demais agentes de segurança pública. Ou seja, essa garantia ela é uma garantia de todos. O devido processo legal, as garantias constitucionais não são algo inerentes a A ou B, para grupo A ou para grupo B, é uma garantia de todos. Então, logicamente, que o senso comum nunca vai entender, nunca vai ver com bons olhos essa atuação da advocacia, especialmente. A advocacia criminal, por vezes, ela é colocada no mesmo patamar da pessoa de quem nós estamos defendendo, né? Marginalizada da mesma forma. Mas o fato é que quando o indivíduo ele precisa da atuação do advogado criminalista, é que ele realmente vai entender a importância de se preservar as garantias constitucionais e, se for o caso, se houver realmente prova de que a pessoa cometeu aquele crime, que ela seja julgada conforme ditames da nossa lei, do nosso Código Penal, do nosso Código de Processo Penal. E receba a justa pena, né? Receba a justa pena. Por vezes, a nossa atuação ela permeia isso. Não há matéria de ilegalidade, não há matéria de excessos, não há matérias absolutórias. O que se tem é uma garantia de que aquele indivíduo seja aplicada a pena prevista conforme a ação praticada por ele. As pessoas confundem muito, porque às vezes elas confundem a pessoa do defensor, do advogado que defende o réu, como se fosse um copartícipe, né? Esse cara está defendendo, como é que esse cara está defendendo essa pessoa, esse monstro, né? Isso é um direito irrenunciável. Se não for um advogado criminalista, será o defensor público. Todo cidadão tem direito à defesa. Exatamente. E é isso que não se entende. Aí eu estou preparando aqui o gancho para fazer aquela pergunta que não quer calar, né? Que eu faço aqui para todo criminalista. Existe algum crime que você não faça, que você não defenda, que foge aos teus princípios, assim, que você diz, olha, não, esse aqui eu não faço? Professor, não há, assim, eu nunca limitei a minha atuação a qualquer tipo de crime. O que eu limito a minha atuação é entre a ética e a confiança com a pessoa que eu vou defender. Certo. Se o limite ético for rompido, ou se a confiança for, de alguma forma, rachada, aí a minha atuação ela deixa de ser necessária e eu me afasto do caso. Entendi. Ou seja, eu não tenho limitação de crime. Eu já atuei em crime de homicídio, em crime de estupro, em crime de assalto, em crime de concussão, enfim. Os mais diversos tipos de crimes ali previstos no Código Penal. Isso nunca foi uma... O meu pai, quando eu estava começando a minha vida jurídica, né? E eu sou da época em que o advogado ele fazia de tudo, a advocacia em geral. Sim. Hoje, a setorização da advocacia é uma coisa recente, né? Sim. Mas na época que eu comecei, era de tudo, né? Era de, como dizia meu pai, de um tudo, né? E o meu pai me disse uma coisa, meu pai me diz uma coisa até hoje, graças a Deus está vivo, e diz assim para mim: no direito penal, a primeira pergunta que você tem que fazer para a pessoa é se ela fez. Estou me acusando de ter feito tal coisa. Fizeste? Porque é dali que tu vai construir todo o teu trabalho, né? Porque o cara diz assim, não fiz. Você vai trabalhar em cima de quê? Negativo de autoria. Sim. Aí no meio do processo tem prova de que ele fez. Acabou o teu trabalho, não é verdade? Exatamente. Não tem por onde correr. E eu trabalho dessa forma, professor. Porque às vezes até a resposta que é dada pelo réu nos possibilita trabalhar uma tese defensiva. Sim. Da negativa de autoria. Por exemplo, foi você que matou? Não foi. Não foi... Tá. Então onde tu estavas quando isso aconteceu? Eu estava em determinado lugar com determinada pessoa. E aí nós vamos atrás de provas que comprovem realmente que naquele dia, naquela hora em que o fato ocorreu, ele estava no local diverso. É o famoso álibi, né? O álibi.
Então, por vezes, essa conversa franca entre advogado e cliente possibilita que o advogado exerça o direito de defesa de uma forma bem linear, a dar uma lógica para a versão defensiva e a afastar a acusação. Veja, há o princípio de que quem deve provar a acusação é o Ministério Público e de que, na dúvida, o réu deve ser absolvido. Mas, na prática, nem sempre nós vemos isso, Paulo. Então, para mim, se eu tiver a condição de comprovar o álibi defensivo, lógico que por vezes a gente não tem como comprovar. Por exemplo, um crime ocorrido na madrugada. O que tu tá fazendo na madrugada? Dormindo. E às vezes o cara mora sozinho, mora com a mãe. Ou seja, tu não tem o meio de prova a se comprovar realmente aquele álibi que ele confirmou. Então, às vezes, a gente não tem condição de fazer isso. A não ser que o cara mora em um edifício e tu consiga pegar o sistema de gravação para mostrar... Porteiro, né? Porteiro, enfim. Mas o cara mora sozinho numa casa, não tem sistema de vídeo, não tem nada. Como é que tu vai comprovar que ele estava lá dormindo durante a madrugada? É que pese isso ser uma situação lógica. Né? A não ser que o cara esteja numa festa, numa viagem, enfim, situações excepcionais. Mas o fato é que, para o júri, a defesa, sempre que possível, precisa apresentar algo plausível. Precisa apresentar provas da inocência dele. Ou seja, eu não vou me limitar a dizer, olha, não tem prova que ele é culpado. O júri de que é algo ponderável. Palpável, Né? Palpável. que é tocar a prova. Essa é a verdade, isso que eu vejo. Então, sempre que eu tenho condições, além de trabalhar a fragilidade das provas, a insuficiência das provas, eu demonstro de que, no outro sentido, em sentido contrário, há a prova de que ele é inocente. Há elementos a se comprovar de que ele não praticou aquele crime. Em questão probatória do júri, a gente trabalha muito com questão de foto, né? Reconhecimento por foto. Como é feito hoje e qual que seria a maneira correta a se efetuar esse reconhecimento por fotos? Paulo, a bem da verdade, o procedimento de reconhecimento era feito de acordo com a conveniência de quem fazia o instrumento. Se tinha uma recomendação, no artigo 226 do Código de Processo Penal, e que ficava a critério do agente público, da autoridade policial, da autoridade investigativa, do juízo, promover o processo de reconhecimento de acordo com aquilo que ele entendia necessário. E aí o STJ vem e diz, olha, isso aqui não é uma recomendação, isso precisa ser seguido para evitar que esses procedimentos feitos de forma incorreta, eles acabam punindo, acabam prendendo pessoas inocentes. E como exemplo, cita alguns exemplos de como era feito como... Eu vou te dar um exemplo. Houve casos públicos, professor Cláudio, que no reconhecimento por foto, uma das pessoas que eram fictícias ali, ou seja, tinha a imagem do suposto acusado e tinha a imagem de outras pessoas. Eram atores de filme de Hollywood. Ou seja, você está induzindo... Atores de filme? Era, tipo, tinha um ator americano lá, Sei lá. no meio das fotos para ser reconhecido. Silvestre Stallone. Tinha uma foto dele lá no meio. Por exemplo, então assim, você está induzindo a pessoa diretamente a eliminar ali as possíveis... E como é que você teve acesso a essas informações? Não, isso foi público, acho que isso foi público, essa situação do ator americano que estava no processo de reconhecimento, se eu não me engano, da Polícia Civil de Fortaleza, se não estou enganado, se eu esteja equivocado, mas isso foi notícia pública, porque dentre as fotos do reconhecimento do autor estava a foto de alguém publicamente conhecido. Uma foto estraga tudo. Estraga tudo, então vejam, de certa forma há um induzimento para que a pessoa acabe reconhecendo aquela pessoa que efetivamente a autoridade policial queria. Outro ponto, características físicas. O 226 do CPP diz que precisam ser características físicas aproximadas. Aí tu pega uma pessoa negra e coloca ela ao lado de outras pessoas pardas, de outras pessoas de cores diferentes. Você está induzindo a pessoa... O cara é negro e coloca um bando de foto de oriental, por exemplo. Não tem condição. Não tem condição. E outra, por vezes, há o induzimento de que a vítima acabe reconhecendo aquele indivíduo. Ou seja, ela não consegue dar característica da pessoa. Você só foi muito rápido, não consegui ver o rosto da pessoa, estava com o rosto coberto. Se ela não disser, não vai ter como fazer nada. Não vai ter como fazer nada. Olha, esse indivíduo aqui ele já está sendo acusado de outro crime parecido com o seu. Não foi ele? Só tem certeza? E às vezes isso acaba fazendo com que a pessoa reforce o reconhecimento sem que ela realmente tenha condições de fazê-lo. Pera lá. Então quer dizer que no Brasil existem pessoas que podem estar respondendo por crimes que não cometeram, Sim. Só porque cometeram crimes semelhantes e a vítima não soube identificar quem era. Exatamente. Não imagina, meu irmão. Eu tive um caso, só para teres ideia, um caso de roubo, em que foi feita uma comparação de uma imagem do sistema de monitoramento interno do estabelecimento. A qualidade da imagem era péssima, péssima. Aí o que fizeram?
pediram a comparação das imagens com uma foto do acusado. E aí, na conclusão, vinha dizendo, olha, o nariz é parecido com o nariz. Só que se o senhor for ver, professor, algumas situações elas são padrões. Né? E aí pegava-se critérios de análise padrão de imagem para dizer, olha, há uma alta probabilidade de que o indivíduo na imagem capturada seja a pessoa investigada. E aí tu vai ver um padrão de informação, nariz achatado. A alta probabilidade não é certeza, né? Não, mas eu ia até perguntar sobre isso, porque a gente já tem um padrão de criminalista, né? Que faz o seguinte, qual o padrão das pessoas que estão sendo presas? Isso, a grande maioria. Aí já tem aquele desenho. Aí você pega uma pessoa que tem esse perfil, que é o que está sendo acusado, se enquadra, e coloca outros que não estão com o mesmo perfil. Provavelmente já está induzindo pela própria característica. Às vezes, no próprio depoimento, professor, da vítima, num crime, ela diz assim, olha, eu não tenho condição de reconhecer. E aí depois, dias depois, ela faz o reconhecimento. Como se no calor da emoção, em que as circunstâncias tinham acabado de acontecer, você diz que não tinha condição de fazer o reconhecimento, e dias depois vai lá e faz o reconhecimento com uma certeza, algo de estranho aconteceu. Vou corroborar com essa tese tua. Eu já fui assaltado 3 vezes. Eu olhei no rosto das 3 pessoas. Se me perguntasse, pedisse para me reconhecer, eu não conseguiria reconhecê-los. Parece pelo pânico do momento, entendeu? Ali, querendo não ser, a pessoa está armada, às vezes a pessoa, pela atividade dela ali, você já vê que a pessoa, muitas das vezes, pode estar drogada, então você fica em estado de pânico. Então, para você reconhecer a pessoa nesse momento, é muito difícil. E veja só, professor, não é só o reconhecimento que é o instrumento hábil e capaz de fazer com que alguém seja condenado pelo crime. Não é isso, mas às vezes esse reconhecimento feito de forma equivocada, em contrariedade à lei, acaba punindo o inocente e acaba tornando conveniente o trabalho da autoridade, porque ela deixa de fazer outras diligências. Vejam só, se você foi assaltado numa via pública e tu não consegue reconhecer porque estava de rosto coberto, foi muito rápido, a dinâmica não te permitiu, mas essa via pública talvez tenha sistema de imagem. É muito comum também, Marcelo, a autoridade dizer assim, não, mas nós conhecemos o modus operandi. É o Zequinha. Ah, tá, olha, roubaram meu celular, sim. Aí diz, foi o Zequinha. A questão que você está dizendo aí, a questão da apuração também, que existe meios probatórios eficazes, eu já me deparei com uma situação parecida, que foi numa ação de medida protetiva, que ocorreu dentro de uma casa de show, que a moça chegou, foi na delegacia, prestou queixa e solicitou a medida protetiva, e foi deferida, ok? Só que nas alegações tinha aquela questão, eu já até comentei nesse caso, de jogar água, outro retribuiu jogando água também no rosto do outro, e por ali se findou. Só que isso ocorreu dentro da delegacia, dentro da casa de show, onde claramente ela poderia ter solicitado a imagem, ou o próprio delegado que estaria apurando poderia ter solicitado. Nada disso foi feito. Mesmo tendo ocorrido em local público. Não foi intimado um segurança, não foi intimado o dono da casa de show, não foi intimado ninguém. Não foram indicadas testemunhas. E simplesmente ficou com a palavra da vítima. Uma investigação deficitária. Na verdade não teve investigação, né? Não teve nenhuma. Só ficou com a palavra da vítima. E é o que eu falo, assim, não tem condição de fazer o reconhecimento, eu vou forçar a pessoa a reconhecer alguém com o risco de acabar responsabilizando o inocente. Eu posso caminhar pela investigação por outros meios, eu posso tentar identificar o veículo, eu posso tentar fazer o rastreio dos aparelhos eletrônicos que foram levados com o crime cometido, e a partir daí eu tenho elementos concretos de que aquele indivíduo realmente cometeu aquele delito. Por exemplo, a partir da identificação da placa, do automóvel, da moto utilizada. Por vezes é placa feia, por vezes a placa está coberta, mas você tem até outros meios de identificação do veículo, por exemplo. Características, cor e tal. Então, assim, aí às vezes, por vezes faz a prisão em flagrante, ou pede mandado de busca e apreensão, encontra os objetos que foram roubados. Então, eu tenho outros meios de provas eficazes e hábeis a acabar responsabilizando criminalmente alguém pela sua atitude, do que eu forçar um reconhecimento com base em falsas memórias, com base num direcionamento para que a pessoa seja efetivamente identificada. Uma pressão psicológica. Uma pressão psicológica de, se a senhora não reconhecer, a gente não vai ter como fazer nada, a gente não vai ter como prender. Tu já está ali te sentindo impotente, ter sido vítima de um crime, se sentindo humilhado por vezes, com um prejuízo patrimonial, e aí você se vê na condição de que aquilo ali pode não resultar em absolutamente nada, a pessoa vai lá e responde o que acaba concordando e aceitando, né? Eu acredito que o melhor amigo do advogado, no caso, no tribunal do júri,
é a atividade policial, né? É onde você consegue, pelo esse mecanismo de provas... Mas como ele falou, o inquérito ajuda todo mundo. Se for bem feito, vai né? ajudar não ajuda, a promotoria, não ajuda né? não ajuda a sua acusação, pode ajudar a defesa também. Sim, eu falava isso, inclusive também, eu falava pode isso, ajudar. isso foi um dos objetos de júris que eu fiz recente em Ananindeua, e eu quero aqui saudar os promotores que atuam na vara do júri de Ananindeua, a doutora Elisete, o doutor Arnaldo, são promotores assim, extremamente capacitados, e eu falava nos debates, Paulo, que, por exemplo, até o interrogatório do réu, se ele for chamado a ser interrogado em sede policial, pode servir como meio de prova tanto para a defesa quanto para a acusação. Porque, por exemplo, se o réu diz assim, não foi eu estava em determinado lugar no dia em que isso aconteceu, e a autoridade policial é diligente, pede informações nesse sentido, de se comprovar o que ele disse, e se prova em sentido contrário, depois contra o próprio réu. Sim. A própria tese que ele sustentou em sua defesa, pela investigação, foi refutada. Sim. E se a palavra dele está em descrédito, se já é comprovado que ele mentiu para se esquivar daquele crime, a chance dele ser condenado é porque muito grande. o álibi dele se comprova, né? É a comprovação do álibi. Entendeu? Então, assim, quando a fundamental. investigação ela é bem conduzida, ela é feita, ela respeita as garantias constitucionais, e ela realmente é uma investigação que vai a fundo dos fatos, isso pode servir tanto em favor do réu, se aquilo que ele estiver dizendo for verdade, quando pode servir, como pode ser uma arma contra ele próprio. Sim. Já que a palavra dele ali já foi colocada em descrédito, porque ele mentiu e está comprovado isso dentro da investigação. Exatamente. Mais alguma dúvida, doutor Cláudio? Eu, depois dessa aula, meu... É porque eu acho que a fome bateu. né? Doutor Cláudio, muito obrigado pela tua Nada, que presença. isso, tô sempre aqui, meu filho. Pelos seus... Eu gostaria de falar, né? O Cláudio já foi professor do nosso entrevistado de hoje, né, Cláudio? Professor de gerações, na verdade. Uma pequena contribuição, porque lapidar joia é um trabalho muito fácil, né? Eu posso dizer aqui que vocês facilitaram muito a minha missão do magistério, porque quando a gente tem aluno bom, fica fácil. Né? Ruim é pegar a pedra bruta e lapidar a pedra bruta. Olha, Paulo, eu dizia que assim, eu estabeleço algumas condições para eu entender se eu estou vencendo na vida, né? E aí um dia desse o professor Cláudio, que é referência em direito de família, direito civil, Obrigado. na área, é um dos expoentes aqui do nosso estado, me ligou para tirar uma dúvida sobre uma questão criminal. Naquele momento que eu recebi aquela ligação, eu fiquei até emocionado. E para mim foi um dos marcos para eu ver que eu venci na vida. Porque eu fui um instrumento de consulta para uma situação criminal que é diversa da sua área, por alguém que é um expoente na minha vida acadêmica, que foi meu professor, que é um expoente na área que atua. Então são nesses detalhes da vida da gente, da atuação enquanto profissionais, que a gente vê que realmente é... Mas eu sempre disse isso para vocês e volto a repetir, tá? Eu aprendi com o Zeno, que é um cara que é uma referência também, saudoso Zeno Veloso, que ele dizia o seguinte, que ele não sabia nada. Que ele estava sempre estudando, porque ele não sabia nada. Pô, o Zeno dizia que não sabia nada mesmo. Então aquilo ali fica a missão. Então eu sempre disse, eu nunca tive vergonha de dizer para vocês, mesmo quando vocês foram meus alunos, que eu não era obrigado a saber tudo. Sim. Eu era um eterno estudante e que por muitas vezes qualquer pergunta que vocês fizessem que eu não soubesse, que vocês iriam até me agraciar com a pesquisa, porque se vocês iriam me remeter à pesquisa, eu iria estudar para poder responder para vocês. Entendeu agora? Então é isso, meu amigo. Então, se você é o especialista e não é a minha praia, eu vou dizer que eu não sei, amigo, e vou perguntar mesmo. E vou continuar perguntando. Só não me cobre consulta, por favor. Muito bom, hein? Doutor Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar conosco o seu conhecimento. Até a próxima, que eu já estou pensando aqui qual que será o tema. Eu que agradeço mais uma vez o convite, parabenizo novamente pela iniciativa pioneira e desejo ainda mais sucesso ao podcast aí para fazer direito. Eu tenho certeza que vai continuar brilhando muito aqui no nosso estado e fora dele.